Falando sobre parâmetros de imagem, já que hoje o nosso tema é parâmetros, dosimetria e radioproteção, o primeiro ponto que eu vou chegar aqui é de onde eu tomo para ter controle dessa imagem que eu estou tendo em tomografia. Um dos primeiros pontos chaves aí da nossa imagem é em que ela segue influenciada. Quando eu falo em imagem e tomografia, tem alguns fatores que influenciam diretamente a qualidade dessa imagem, interferem nesses pontos. Alguns a gente tem que tentar corrigir, outros a gente tem que tentar diminuir, e alguns a gente só vai poder se conformar. Não dá para a gente fazer milagre, mas dá para fazer o máximo do que a gente pode. Para fazer esse máximo, a gente tem que entender como funciona a coisa. Eu tenho ligados diretamente a essa qualidade de imagem 3 pontos de referência. O primeiro deles é a dose de radiação. Quanto de radiação eu vou trabalhar, seja na minha tomografia de rotina, seja modificando aí o kV, seja modificando a miliamperagem, seja modificando o tempo que eu vou estar com o meu paciente. Eu posso alterar a resolução de tempo, eu posso mexer com o pitch. Tem alguns fatores que dá para mexer para que a gente altere esses controles, esses parâmetros de controle. Outra coisa é o processamento da imagem que eu adquiri. Como que eu estou trabalhando essa minha imagem? A gente falou agora há pouco, nas aulas passadas, sobre janelamento em tomografia. E esse janelamento é importante para que eu tenha uma imagem legal, uma imagem laudável e ter um controle de qualidade da minha imagem para que essa imagem solucione, resolva o problema do meu paciente, que é diagnosticar o que está afetando negativamente a sua saúde. Nesse ponto entra aí também a questão dos parâmetros clínicos, que alguns parâmetros clínicos influenciam diretamente. E esses parâmetros estão fortemente ligados diretamente ao paciente. A gente sabe que o paciente que tem sobrepeso, o paciente que tem graus de obesidade, interferem numa qualidade de imagem, porque o paciente que tem um teor de gordura maior, a imagem dele vai sair granulada, não tem como nem fugir disso. Mas também tem a história de que o paciente, quando ele é muito magrinho, quando ele está no estado caquético, vai influenciar negativamente também. Aquele paciente que tem longo tempo de internação, aquele paciente que tem uma patologia muito severa, em que ele sofre a degradação da sua saúde por completo, por um fator inteiro. Então, ele vai perder peso, ele vai ser desidratado por conta das afecções da patologia, certo? Quando eu falo em parâmetros de controle ligados à radiação, alguns pontos eu tenho que chavear aí. Fatores de exposição. Quem são esses fatores? A espessura de corte, o passo, o fator da mesa, que está ligado diretamente ao pitch, se o ventre está inclinado ou não, eu tenho que ter esse cuidado. E pacientes em que eu preciso de um volume de investigação muito grande, também interfere na qualidade da imagem, porque se eu mexo no volume de investigação, eu estou mexendo no fórum. Eu mexo no fórum, estou mexendo na matriz. Fatores de exposição, quando eu toco nesse ponto, eu estou lidando diretamente com KV, MA, o tempo de exposição. É o tempo em que o paciente está sendo irradiado. Quando eu falo em KV, fixa esse nome na tua mente. Tensão. Vai pintar muita coisa onde ele fala a tensão aplicada, a tensão utilizada, a tensão fornecida. Quando ele fala em tensão, ele está ligado diretamente ao KV. E em alguns locais ele fala KVP, que tem a ver com o pico. Porque esse KV ele não é uma constante, ele não fica só o tempo todo aquele mesmo valor unitário.
ele sofre oscilações, até porque a gente depende de uma rede de energia para isso. Por mais que a gente tenha um transformador ligado direto ao aparelho, essa oscilação de energia vai chegar até ele. O que eu não posso é ter grandes oscilações. Então, tal que a gente usa um regulador de tensão e um transformador exclusivo para o aparelho. Mas tem sim um pouco de oscilação, não tem como fugir disso. Quando a gente fala de miliamperagem, a gente está ligado à corrente. A corrente elétrica em que eu forneço energia elétrica para o meu filamento de tungstênio lá no ampulazinha de raio-x, que é muito similar aos filamentos que são utilizados nas ampolas da tomografia também. Nisso, sempre aparece o nome corrente do tubo. Falou em corrente elétrica, falou em corrente fornecida ao tubo, falou em corrente de energia fornecida ao tubo, está falando em miliamperagem. Um dos pontos chaves aí é que eu tenho que fazer um balanceamento entre esses três fatores para que eu tenha uma imagem com qualidade. Se eu pego um paciente que tem um pouco mais de volume abdominal, eu tenho que entender que eu vou precisar aumentar o KV, porque eu preciso de uma maior penetração. Agora, quando eu aumento esse KV, eu tenho que entender que esse meu paciente pode ter volume abdominal por motivos diferentes. Tem pacientes que têm sobrepeso e têm uma circunferência abdominal aumentada. Tem pacientes que sofrem de uma cirrose avançada e tem o que a gente chama de barriga d'água, a ascite. E essa barriga d'água também aumenta. Então, tal que algumas vezes é obrigado a fazer drenagem dessa água que está no peritônio. Então, muitas vezes eu tenho que entrar com um procedimento para poder diminuir o volume desse paciente, diminuir esse volume de líquido na cavidade peritoneal. São tratamentos diferentes. Quando eu tenho um paciente que tem um pouco mais de peso, um pouco mais de gordura abdominal, eu tenho que trabalhar em cima da minha miliamperagem. A gordura vai deixar a imagem granulada. Já quando eu tenho um paciente que tem uma barriga acentuada por outro motivo, como por exemplo a ascite que a gente estava falando, eu vou trabalhar um pouco mais na questão do KV, porque ele não tem aquela densidade de gordura que vai trazer um granulado tão grande para a imagem. E, além disso, tem alguns fatores que corrigem isso aí quando a gente fala de janelamento, mas já dá uma melhorada. E tem a história do controle automático de MA que deve ser utilizada. Então, esses fatores interferem diretamente na qualidade da imagem. Esse balanceamento eu vou sempre trabalhar isso para poder ter uma imagem legal. Não é necessariamente uma imagem bonita, é uma imagem laudável. Você pode ter sim um pouco de granulosidade e conseguir laudar. E aí eu não vou ter aumentado a minha dose para o paciente. Porque eu tenho que lembrar aquela história de que eu tenho que trabalhar com a dose o mais baixa possível, desde que seja laudável. O KV, ele leva sempre em consideração a espessura que eu tenho que atravessar. Então, eu posso fazer correções aí dessa espessura, seja para mais, seja para menos. Eu estou com um paciente que deitou em cima da minha mesa, e esse paciente era um homem que tem uma densidade corporal totalmente diferente de uma criança. Então, eu vou reduzir o meu KV quando eu coloco uma criança lá. Eu não preciso de tanta penetrabilidade quanto um adulto, principalmente quando eu trato uma criança que digamos assim, uma criança mais jovem, uma criança em torno de seus 5, 6 anos. Uma criança de 12 anos de idade que já tem um pouco mais de composição corporal. Esses fatores de ajuste do KV podem oscilar entre 100 e 140 kV. A média é essa, isso é uma média. Pode variar de aparelho para aparelho. Quando eu falo em miliamperagem, o que eu vou levar em consideração é a densidade da região que eu vou analisar. Especialmente se eu tenho várias densidades similares.
Por isso que é tão importante o controle de MA quando eu faço tomografias de abdômen, porque as densidades dos tecidos abdominais se assemelham muito. E esse MA vai me ajudar muito quando a gente fala de resolução de baixo contraste. Vai me dar uma imagem com menos granulosidade, com menos ruído. A imagem muito ruidosa atrapalha o meu diagnóstico. Algumas coisas entram aí também. O filtro que eu estou utilizando. Quando eu digo esse filtro, o filtro físico, o filtro de alumínio que fica lá dentro do tubo de raio-x. Eu vou ter que analisar também se meus detectores têm uma eficiência bacana. E se tiver, eu preciso estar com tanta dor de cabeça em relação à miliamperagem. E eu posso observar também se eu tenho necessidade de fazer modificações de valores de MA para reduzir essa granulosidade já desde o scout. Então, eu já faço essas correções antes de irradiar o paciente. Quando eu tenho o controle automático de miliamperagem, aí muda de fabricante para fabricante, Smart MA, controle automático de MA, vai ter umas modificações de nome. Pode até ser que você encontre essas variantes aí. Mas o interessante é que ele modula para cada região do corpo uma miliamperagem diferente. Se eu conservar isso ativo, eu melhoro minha qualidade de modo automático. E é isso que a gente tem que deixar firme quanto ao conhecimento do aparelho que você está trabalhando. É sempre importante você conhecer bem que aparelho que você está utilizando. Quando eu mexo com o tempo, eu tenho que levar em consideração esse parâmetro para me fazer modificações nele. Eu tenho que levar em consideração dois fatores primordiais. Primeiro, é se tem movimentação da região que eu estou analisando. E a movimentação, seja ela voluntária ou não, quando eu digo voluntária, é com um paciente que é cooperativo, mas está, por exemplo, sedado. Ele não tem controle enquanto aquilo ali. Ou quando não é um movimento involuntário, por exemplo, a peristalse. Peristalse ou batimento cardíaco, ou pulsação sanguínea, esses eu não tenho como impedir. Mas tem casos em que o artefato de movimento vem porque o paciente veio sedado por exemplo, o controle pós-operatório, o cara já está sob o efeito da sedação, e por mais que ele seja um paciente que seria colaborativo, eu não consigo que ele colabore porque ele não tem entendimento do que está acontecendo. Então, ou eu acelero esse tempo de exame, ou eu procuro formas de imobilizar o paciente. Se eu não tenho nenhum dos dois, a imobilização fica inviável, ou se o movimento não pode ser impedido, eu tenho que encontrar formas de reduzir o tempo de exame. Aí eu reduzo a possibilidade de artefatos de movimento, por exemplo. Outra, quando eu tenho estudos que são dinâmicos, eu preciso de acompanhamento de tempo, acompanhamento cinético, vamos dizer assim, eu tenho que observar como esse meio de contraste se movimenta dentro do paciente. Então, eu tenho que trabalhar com ajuste do meu tempo preciso para cada região que eu estou irradiando. Aí eu programo meu exame de acordo com isso. Outro fator que é diretamente ligado à aquisição de imagem e que tem um fator de qualidade importante é a espessura de corte que eu trabalho com o meu feixe. Essa espessura de corte varia normalmente em aquisição entre 1 milímetro e 10 milímetros. Tem aparelho que faz mais fino? Tem. Tem aparelho hoje submilimétrico. Mas também pode fazer isso mais fino a partir de uma reconstrução. A gente sabe que existem as famosas reconstruções multiplanares. Mas eu também posso reconstruir o mesmo exame com fatores de corte diferentes, diminuindo isso. Para isso, eu tenho que ter qualidade
do meu aparelho. Eu tenho que ter um aparelho que me traga uma imagem legal. Aí eu consigo fazer essas reconstruções. Tem aparelho que te permite isso. Então, o cliente entende o teu aparelho para se tu pode fazer isso ou não. Varia normalmente aí entre 1 e 10 milímetros. Mas eu posso, no caso de fazer uma aquisição de 2 milímetros e depois reconstruir para 1 milímetro. Eu reduzo a dose do meu paciente, depois reconstruo para um corte mais fino e eu consigo imagens que são louváveis. Mas para isso, meu aparelho tem que estar bem calibrado e eu tenho que ter um aparelho de boa qualidade. Eu tenho que lembrar outra coisa, que corte, ele é uma moeda e ele tem duas faces. Se eu pegar o meu corte muito fino, minha reconstrução vai ser show de bola, e a imagem vai ser show de bola, mas a minha dose do meu paciente vai ser fenomenal. Principalmente quando eu trabalho com estruturas que têm grande tamanho. Eu faço um tórax inteiro com corte muito fino, eu vou deixar o paciente com a dose de radiação final altíssima, impraticável. Então, eu tenho que levar em consideração esses pontos. Outra, eu vou estudar uma estrutura que é realmente necessário corte muito fino, que é realmente determinante que esses cortes sejam finos. Se não, trabalha com um corte um pouco mais grosso, desde que essa espessura de corte não prejudique a tua imagem, não prejudique a laudo. Tá? Se, por exemplo, eu trabalho com um crânio, um paciente eletivo, que a única queixa dele é uma dorzinha de cabeça, eu não preciso fazer mais. Agora, se eu estou com um paciente que está me relatando, muitas vezes pelo próprio prontuário, porque o paciente nem fala, que você pegou um AVC isquêmico e não está sabendo nem o ponto de isquemia, eu tenho que fazer uma descoberta radiológica de onde é que a patologia está, aí justifica se você usar cortes mais finos. E quando eu falo corte fino para essa situação, é corte de 3 milímetros em média, 2, 3 milímetros. Não precisa usar corte submilimétrico nem corte de 1 milímetro. Deixa esse corte muito fino para quando for fazer, por exemplo, uma hipófise, quando for fazer ossículos do ouvido. São estruturas que são extremamente pequenas. Aí justifica. Eu tenho sempre que trabalhar na história a justificação da dose. E tenho sempre que trabalhar aquela história do princípio Amara. Não posso trabalhar com a dose de radiação que vai deixar o paciente brilhando só porque eu quero ver uma imagem show. Outra, corte fino demais pode provocar um pouco de ruído, um pouco de granulação. Principalmente se a região que a gente estiver estudando for uma região que tenha movimentação. Aí ela vai dar um pouco de imagem chuviscada. Parece aquelas televisões antigas quando tinha aquele chuvisco, a TV saía do ar. Fica parecendo aquele ali, tem um pouco de granulosidade. Por isso que eu tenho que trabalhar o corte de acordo com a estrutura que eu estou estudando. Sem contar outros detalhes, espessuras que são finas demais, abaixo de 1 milímetro, eu vou perder um pouco também de resolução espacial, além de que aumenta muito a minha dose. Então, nem sempre é viável. Só relembrando, resolução espacial é aquela mesma resolução de alto contraste, são objetos ou estruturas que são posicionadas a uma pequena distância e que eu vou ver com refinamento de detalhes e que essas estruturas têm densidades diferentes. Por exemplo, se estiver estudando o número, vai ter a densidade do osso do número e vai ter a densidade da musculatura ao redor do número. Bíceps, tríceps, um pouco mais em cima do deltoide e tal. Isso daí é músculo e osso. Duas estruturas totalmente diferentes da densidade. Quando eu falo em distinguir pequenas diferenças de contraste em regiões adjacentes, regiões vizinhas, eu estou falando de resolução de baixo contraste. Essa resolução de baixo contraste é fundamental quando eu estudo fígado, que fica ali próximo da vesícula biliar, que fica do lado do pâncreas.
está bem pertinho do estômago, está um pouquinho abaixo do baço, está um pouquinho na frente dos rins, e assim, passando ali por dentro deles, eu tenho as alças intestinais, e assim eu consigo diferenciar cada uma delas, porque eu tenho uma resolução de baixo contraste legal. Outro parâmetro que entra aí, que está ligado diretamente ao corte, que muda junto com o corte, é o incremento. Por isso que eu não separei isso daí. E a gente sabe que esse incremento é enquanto a mesa está andando. Então, o que eu tenho que tomar cuidado com isso? De nunca usar um incremento maior do que o corte se eu estou buscando excelência de imagem. Se eu não estiver buscando essa excelência de imagem, se o que eu quero é que o meu exame seja rápido, seja um exame que eu tenha celeridade nisso, aí sim eu posso botar um incremento um pouco maior que vai acelerar o meu exame. Certo? Nessa história de alterar o incremento, eu estou mexendo diretamente nesse padrão que a gente chama de pitch. Pitch é quanto a mesa andou enquanto eu fazia um corte. Então, se eu tenho aí um pitch um pouco mais alto, ele vai ser mais rápido o exame, ele vai me dar imagens em uma velocidade maior, mas eu perco em qualidade. Se eu tiver o meu pitch bem ajustado, eu vou ter imagens laudáveis sempre. Aí tu pensa comigo, eu peguei um paciente que está com hemorragia, um acidente automobilístico, o baço dele estourou, e ele está lá com a hemorragia grande, eu só estou querendo confirmar o local de hemorragia para não fazer cirurgia muito invasiva, eu quero fazer a cirurgia diretamente naquele ponto. Aí ele manda para tomografar para saber onde é o ponto de hemorragia. Se é realmente do baço, ou se tem alguma artéria que rompeu. Aí ele te manda fazer o exame. Se é um caso grave desse e precisa de uma velocidade de exame alta, aí eu altero o pitch e eu vou ter uma velocidade maior. Quanto maior o valor de pitch, mais rápido o exame. A gente perde com qualidade. É bastante esse detalhe. Essa imagem eu queria mostrar para vocês. Quando eu tenho o valor do pitch, que ele está o valor abaixo de 1, é porque eu estou tendo um corte em cima do outro, corte sobreposto. Quando eu tenho ele de 1, é o meu ideal de imagem. E aí, quando eu tenho ele 1,5, eu vou dar uma aceleradazinha, vai ser um pouco mais rápido, mas eu não vou ter uma qualidade de imagem prejudicada. Já quando eu dobro o valor do pitch, aí sim, eu perco um pouco na qualidade de imagem, e aí, nessa perca de qualidade de imagem, eu tenho que levar em contraponto, eu vou ganhar velocidade. Esse aqui é os fatores que eu tenho que botar no meu fiel da balança. O que eu quero? Qualidade mais precisa ou um pouco mais de velocidade no exame. Inclinação do gantry eu já tinha falado para vocês, só voltei para relembrar. Não pode angular o gantry em todos os exames, a não ser que você precise angular para que a estrutura que você está estudando seja melhor visualizada. Aí você vai angular o gantry de acordo com a anatomia da estrutura. Estruturas que não têm angulação, não faz. Por exemplo, pescoço, o ângulo é sempre zero, do jeito que ele está lá. Tórax, não vou angular também não. Já o crânio, eu angulo de acordo com a base do crânio. O volume de investigação é o que eu pego do início do exame até o final do exame. Se esse meu volume de investigação for muito grande, a tendência é que eu tenha uma imagem granulada. Não preciso aumentar um pouquinho o MA para poder fazer essa correção. Isso me leva em consideração outro ponto. Em regiões de volume de investigação muito grande, eu vou ter um exame mais demorado, queira ou não queira. Então, eu preciso fazer um ajuste no valor do pitch para poder dar uma acelerada em relação a isso. Principalmente quando eu pego regiões que
anatomicamente são volumosas e fisiologicamente passam por movimentação. Tórax. Por mais que você diga para o paciente, enche o peito de ar e segure, ele não vai conseguir segurar muito tempo.